Bom, antes de mais, agradecer à DSBA e, em particular, ao Furão pelo convite. Obrigada a todos que aqui estão também connosco. O meu nome é Ana Barros, já foram feitas aqui as apresentações, obrigada. Tenho o Paulo e o Tiago, obrigada também por estarem aqui. Obrigado. O Tiago também veio de uma maratona de 15 dias, eu já lhe disse, se houver assim, alguém que saiba como é que se faz teletransporte, ele teve em viagem durante 15 dias, acabou de aterrar completamente. E tu, não vieste de avião, mas vieste de carro, também andas aí. A correr também. Bom, hoje o nosso painel aqui é para falarmos de facto de dados, o novo petróleo, que se tem falado muito, a inteligência artificial também, e isto também já não é uma promessa, é algo que acontece no dia-a-dia, e o Tiago e o Paulo também vão falar exatamente do quanto isto já faz parte das vidas das suas organizações. Gostava de começar aqui um bocadinho por ti, Paulo. Nós temos vindo a observar aqui alguns cases que acontecem no mercado. A Coca-Cola, que em 2023 começou já a usar inteligência artificial para fazer campanhas mais criativas. Começou também a ajustar aqui o tempo real, o investimento de mídia digital, otimizar a ROI, etc. Portanto, já utilizam a inteligência artificial, desde a criatividade até a operação do marketing em si. Isto é um caso mais B2C, mas no B2B também temos uma Siemens que também já utiliza a própria inteligência artificial para analisar dados de clientes industriais, prever também algumas necessidades, e claro que isto tem impacto, não é, no marketing B2B. Agora, do ponto de vista da Newsheet, como é que vocês têm aplicado aqui esta questão dos dados, a inteligência artificial, como é que isto tem apoiado na prática todas as decisões de marketing que vocês vão tendo para o vosso negócio e para o negócio dos vossos clientes? Exato. Nós temos apoiado muito no facto de que existe uma plataforma que está por trás de nós, que é a Tricket, que por acaso é uma empresa que também é do grupo, e que nos permite ter muitos insights, mais aqui na parte do B2C, em relação aos clientes, hábitos de compra, quando é que compram, que tipo de bilhete é que compram, o que é que consomem dentro do evento, porque depois a plataforma está ligada com o cashless e conseguimos ter essa noção toda e conseguimos perceber também, pegando nisto tudo e indo ainda mais ao extremo, que é adicionar o fator tempo, o fator sítio, o fator quem é que foi e a que horas é que consomem, fazer este crunch todo de dados e conseguir perceber a que tipo de clientes é que conseguimos impactar, que tipo de anúncio e fazer que tipo de venda de bilhetes. Peço desculpa. E na parte do B2B, fazermos o crunch de dados do CRM, dos clientes que nos compram, que tipo de eventos é que nos estão a comprar quando é que nos estão a comprar, a que altura do ano, que tipo de eventos é que nos costumam comprar, e depois pegar a inteligência artificial e conseguir perceber como é que vamos impactar estas pessoas, que tipo de anúncios é que vamos estar a fazer e como é que conseguimos utilizar isso a nosso favor para fazer essa conversão de venda de maneira mais fácil. Para quem não sabe, a Newsheet é uma organizadora, é uma produtora de eventos. Alguém conhece a Newsheet? Posso fazer a pergunta? Fenómeno Revenge of Nights. Quem é que conhece? Pronto, está aqui. O criador, ok? É a produtora. A produtora. Portanto, eles fazem eventos a nível corporativo, mas vocês até as próprias soluções que dão aos clientes utilizam muito inteligência artificial. Muito. Trabalhamos muito com vibe coding, que era uma coisa que estávamos a falar ainda há bocado, para criar soluções que antigamente seria impossível para uma empresa do nosso tamanho. Estávamos a falar de uma Coca-Cola e de uma Siemens com budgets anormalmente gigantes. E nós, enquanto uma empresa média, digamos, e com o budget que a gente tem, agora o Vibe Coding o que permite é isto, é ter uma ideia, fazer o pitch ao cliente, desenvolver o produto e aplicar no evento numa questão de semanas ou de dias, às vezes até. E então, no geral na empresa estamos a aplicar a inteligência artificial a edição de vídeo, já estamos a utilizar muito inteligência artificial, principalmente filling in the gaps, ou utilizar software que nos ajuda a acelerar, ou criar reels de conteúdo que não havia ou que temos de complementar com alguma coisa. Na parte do design, imensos, obviamente, Gemini, o Banana, agora que saiu, eles estão a utilizar muito, mas já existem ferramentas dentro dos próprios softwares do Illustrator agora que te permitem, pegar num vetor,
2D que toda a vida viste a virar para ti um computadorzinho e de repente arrastar uma barra e consegues ver todas as faces transformam em 3D, que é literalmente absurdo, eles mostraram isto no outro dia. E estarmos a usar todo o tipo de, obviamente, não vou falar de ChatGPTs e de Geminis, porque acho que isso agora já faz parte da vida de toda a gente, pelo menos acredito que aqui então quase 100% da sala, mas ferramentas mais como o Opus Clips para pegar em podcasts que nós fazemos e cortar automaticamente os clipes e fazer-te o conteúdo que depois consegues adaptar para criar reels rápidos, etc. Estamos a aplicar uma série de coisas e agora começamos a utilizar muito, lá está, mais na parte do back-office, tanto no nosso departamento financeiro, como a fazer crunch dentro dos dados do CRM, que infelizmente o CRM ainda não tem lá dentro aplicado, então extraímos, fazemos o crunching fora, voltamos a implementar lá dentro ou desenvolvemos ferramentas que depois nos fazem dashboards também fora lá está, com vibe coding, dos dados que temos do CRM, para depois então tomar estas decisões e fazer com que tanto os nossos funis de vendas do marketing business to business como os nossos funis de vendas do business to consumer serem muito mais assertivos agora que conseguimos comer estes dados e mastigá-los e trazê-los cá para fora de uma maneira muito mais inteligível para todas as equipas. Ainda há pouco estávamos a falar que hoje sim é que o marketing é testado na hora e é remendado quando é preciso na hora, não é? E se há setor que tem vivido particularmente esta transformação de uma forma muito, muito acelerada é o e-commerce, Tiago, não é? Portanto, cada clique, cada pesquisa, cada compra gera muita informação super relevante para depois personalizar experiências e otimizar também os resultados. A VTEX é uma referência mundial nesta área. Vocês, além do alcance global que têm ajudado N clientes nesta transformação, nesta jornada digital. Do teu ponto de vista, quais são aqui os maiores avanços que tens visto na utilização de dados e inteligência artificial aplicados numa estratégia de marketing digital? Boa. Bom, antes de qualquer coisa, obrigado pelo convite a ti e ao evento. E prazer conhecer o Paulo aqui. A gente estava trocando uma ideia ali atrás, já imaginando como é que a gente acha sinergias de negócio aqui. A gente começa para nós no e-commerce, a IA é o petróleo. Então, assim, mas não adianta nada eu ter muito carro se a base que é dados eu não tenho. Exato. Então, assim, não adianta eu ter a melhor ferramenta de IA se eu não tenho uma base de dados limpa e que eu saiba onde eu quero chegar com esses dados. E pro bom e pro mal do e-commerce é que tudo é mensurável. Desde o tempo de página, a quantidade de clique, no que clicou, no que saiu, onde entrou, por onde veio. Então, a massa de dados é muito grande. E o que a gente começa a ver, até um tempo atrás, era um dashboard com KPIs mais genéricos possíveis, que ninguém entendia, mas que não mexia no ponteiro do final do relógio. A IA nos ajuda muito a pegar esses dados e transformar em ação de verdade. Então, a grande estratégia quando a gente começa a olhar no e-commerce é como é que eu pego essa massa de dados que nenhum outro canal tem, a mídia tradicional não tem, e consigo transformar isso no que é mais importante para o cliente, que é a experiência de compra. Então, como é que esses dados que eu pego durante toda a jornada, eu consigo de alguma forma tocar o usuário que está dentro da plataforma? Seja com a criação de produtos, seja com a melhoria de algum sistema, seja fazendo teste AB, ou seja, a IA veio para acelerar o processo que a gente estaria fazendo manualmente. Para nós no e-commerce, a IA talvez seja tão disruptiva como foi a eletricidade há décadas atrás. Porque ela muda o jogo de uma forma muito rápida e o que as pessoas não conseguem entender é que o preço de usar uma IA está caindo muito rápido. Então, quando tu começava no início, tu pagava algumas centenas, depois pagava algumas dezenas e hoje tem uma série de provedores quase de graça. O preço de uma Coca-Cola. Então, assim, não é normalmente uma tecnologia, quando ela chega, ela é só para o Enterprise Company e depois vai para o resto. Não, ela já chega quase que diluída. Se a gente perguntar aqui na plateia, provavelmente todo mundo já usou alguma coisa de IA hoje. Claro. Se tu usou o Google Maps, tu já Quem usou é que ainda não utilizou a inteligência artificial hoje? Levanta o braço no ar. É isso. Isso que eles sabem de forma voluntária. Quando tu entra no site de e-commerce, certamente tu usou. Quando tu entrou no Google Maps, certamente tu usou. Quando tu entrou no Uber, certamente tu usou. Claro. Então, assim, a poder de transformação desde que eu saiba trabalhar os dados de IA, e aí eu consigo atender a demanda do cliente, é gigantesco. Perfeito. Nós temos falado muito, e ainda há pouco até estavas a falar de alguns casos dos Estados Unidos, e há uma realidade dos Estados Unidos e há uma realidade do outro lado do Atlântico, da Europa, não é? E aqui o que eu sinto
é que falamos muito ainda em teoria, prever comportamentos, personalizar de facto jornadas, otimizar campanhas, mas casos concretos, o que é que vocês estão a ver de facto de casos concretos? E aqui a pergunta até pode ser para os dois. Isto é uma coisa curiosíssima que é uma coisa que a gente debate. Nós costumamos ter umas tertúlias de marketing business to business de 2 em 2 meses mais ou menos, e é uma coisa que a gente debate sempre, que é: toda a gente tem bases de dados, ninguém faz nada com as bases de dados. Aqui, possivelmente, se vocês são pessoas muito mais ligadas às vossas bases de dados e trabalham e tentam classificar, meter as tags certas, utilizar, gerir isso e gerir bem campanhas, normalmente o que a malta pega é: temos uma base de dados, ok, mete no MailChimp, dispara um e-mail para toda a gente e está-se bem. Toda a gente tem base de dados, toda a gente sabe que tem que fazer mail marketing, campanhas, fazer lookalikes nos meta-ads, trabalhar o SEO, etc. Mas pegam na base de dados, espetam lá para dentro, ninguém se dá o trabalho de catalogar, perceber o que é que tem ali, meter. E hoje em dia, com a inteligência artificial, é ridículo não se estar a fazer isso, porque eles fazem por nós, é um serviço que está muito, muito fácil com agentes agora. Eu não sei se aqui vocês conhecem uma plataforma que se chama Manos. Alguém conhece o Manos? Braços no ar? 5 pessoas. Pronto, isto lá está. Vou mudar a vossa vida. Isso foi o que me aconteceu a mim. O Manos é um agente super barato. Por mim, acho que é um dos melhores agentes neste momento online. E é literalmente um agente que trabalha por vocês. Ou seja, vocês dão-lhe uma tarefa e ele tem um computador interno na cloud dele, onde ele vai executar tarefas até conseguir fazer aquilo que vocês lhe pediram. E vocês podem estar a ver, ele vai abrir sites, vai clicar em páginas, vai entrar em páginas. Quando começar a ver que este trabalho não tem que estar a fazer como os humanos fazem, vai sair para um terminal, vai fazer um swipe do site inteiro, buscar aquilo que precisa para vocês, trazer para dentro, fazer o crunch, montar-vos uma apresentação, montar-vos um Excel, fazer o que for preciso, até estar feito. Okay? E isto custa-vos 39 € por mês, o que é ridículo. Tu és um case, vá. Eu sou um case. O que é que nós estamos a fazer? O que é que nós estamos a fazer e o que é que está a acelerar exponencialmente a nossa vida? As apresentações que ele cria não são de todas melhores, mas há o truque aqui. Ponto número 1, Gemini, fazer deep research. O meu cliente manda-me um briefing, eu pego no briefing do cliente, espeto no Gemini, faz-me um deep research sobre tudo o que está aqui. A temática do que o cliente quer, o tipo de ativações que ele quer, etc. Puxa-me aquilo tudo, eu não uso o deep research. Eu pego no deep research para depois montar o meu projeto. Ele fez a pesquisa, já tem os dados todos, eu vou fazer uma pergunta. Segundo esta pesquisa que tu acabaste de fazer, como é que eu posso montar e que tipo de ativações, o que é que sugeres para o que o cliente pediu? Ele vai-me fazer então uma exposição com tudo aquilo que pesquisou. Eu pego nisso, meto no Manos e diz: começa-me a trabalhar, procura-me tudo o que há sobre isto, quero 10 opções para cada um deles e monta-me a melhor apresentação que conseguires. Ele vai fazer, eu vou-te sacar essa apresentação. Atenção, isto, tudo que eu vos estou a dizer, aconteceu para aí a meia hora, não mais do que isso, ou menos. Vou sacar essa apresentação, vou meter no Google Sheets, vou trabalhar com o meu tom de voz, vou melhorá-la, se calhar até vou utilizar a inteligência artificial do Google Sheets para acelerar ainda o procedimento, vou tirar as coisas que eu não gosto, vou deixar as que eu gosto, exporto aquele Google Sheets, importo no Gama e digo: cria-me uma apresentação incrível para eu apresentar ao meu cliente com a cor do cliente, o tom do cliente, e para fazer um pitch de venda para pessoas que são decisores de marca ou para as pessoas que são os brand managers, com o tom de voz, e o Gama vai-me criar uma apresentação fantástica, com um design incrível, e eu, uma coisa que se calhar precisava de 2 equipas e 5 dias para fazer, passou se calhar 1 hora, e eu tenho um pitch para apresentar a um cliente com uma qualidade de agência. E este é um case do mundo real, do business to business. O dia-a-dia do marketing, digamos assim. Bom, Tiago, aqui um dos vossos trunfos no e-commerce é de facto a personalização em escala, não é? Temos o exemplo de uma Sephora, por causa de tudo o que tem usado dados de navegação, também para recomendar os melhores produtos em tempo real. O caso mais comum é o do Netflix, não é? Porque realmente tem os conteúdos também direcionados. Mas aqui num e-commerce mais transacional, a decisão de compra é de facto imediata. Com o uso do IA, com o uso de dados aqui, tudo isto tem um impacto na receita. Que casos concretos é que tu tens, que queiras referenciar de marcas, clientes da VTEX também, que ao usar dados e IA de uma forma realmente assertiva, conseguiram ter um maior sucesso em campanhas de marketing?
isso é muito interessante quando a gente sai da teoria e começa a botar na prática para ver se o motorzinho de fato funciona, né? Então, eu tenho 4 casos que eu acho que é interessante. Eu vou começar pelo caso mais local, que é a Delta Café. A Delta Café criou um bot que usa IA para entender o perfil de cliente quando vai acabar a cápsula, para ele já fazer a pré-encomenda antes do cliente saber que vai acabar a cápsula. Então, ele já prevê o que ele vai acabar e já oferece um plano de lote com um desconto previsto, assim ele já consegue ter uma previsibilidade de receita futura, sem ter nenhuma dado. E isso é precisar de um time de dados, para jogar para o time comercial, para provar com outro time de marketing, para fazer uma campanha, ia perder um quarto. Nitidamente ia perder um quarto. Isso eles fizeram em uma tarde. Então, agora vamos pegar um caso mais amplo. A H&M. H&M é cliente VTEX em 8 mercados. E aí é os mercados mais estranhos, porque a gente tem Latam e tem nórdicos. Então, assim, comportamentos totalmente diferentes, cesta de produtos diferentes, tudo diferentes. Se eu tivesse que botar uma equipe de dados aqui para entender, criar oferta, customização, portfólio de produto, também ia ser um tempo, com um investimento absurdo de gente. Claro. Eles criaram isso, eles tiveram um aumento separando nórdicos e Latam, como 2 grandes mercados, mas se a gente for olhar depois dá para estratificar isso. Em nórdicos, botando a ferramenta para pensar em produtos, sazonalidade e campanha. Qual é o melhor dia para mandar para nórdicos mulheres, qual é o melhor dia para mandar para nórdicos homens de até 30 anos. Criaram toda uma estratégia de campanha em cima de IA, aumentou 35% lá. Em Latam, pegando o caso do Brasil, que é o mais interessante, eles fizeram uma campanha pensando em homem e mulher. O dia dos namorados lá é diferente daqui, a data é diferente. E pensando qual era o produto que oferecia para a mulher comprar para o homem, e para o homem comprar para a mulher comprar para a mulher e o homem comprar para o homem. Estratificaram em 4 segmentos. Eles pegaram, comparado à sazonalidade anterior, eles cresceram mais de 200%. Porque eles simplesmente entenderam um perfil, clusterizaram esses grupos, entenderam a sazonalidade, tamanho de preço, fizeram campanha. Vamos pegar um outro caso, mais luxo então, uma Swarovski. Swarovski também pegou, botou a ferramenta para pesquisar, fez um teste AB. Eles fizeram diferente, pegaram um teste AB. Site rodando normal, uma base controlada, site com IA rodando para uma outra base, customizando a oferta em tempo real. Então, quando o Paulo entra, ele já sabe o histórico do Paulo, ele já muda o site inteiro para o Paulo. E já sabe qual é o preço que o Paulo é mais suscetível a comprar. Login ou cookie? Login. E ele já sabe que se o Paulo é mais suscetível a comprar, qual foi as últimas pesquisas do Paulo, ele já sabe qual é a minha margem, até onde eu posso descontar. Ou seja, aí eu tirei time de marketing, tirei time de atendimento e tirei time comercial. Respondendo para o Paulo em tempo real. O que esses 3 times fazem agora? Alimentar o IA para trabalhar para isso. Não é matar profissões, é refazer. Dar qualidade de vida às pessoas que trabalham e repensar o que é que essas pessoas têm que fazer dentro da empresa, não é? É poderem pensar em vez de estarem a operar. Sim. Não é? A gente teve um evento agora, um dos eventos que eu estava lá foi em Dallas e um dos temas era IA. E a discussão começou o seminário dizendo: a gente vai matar trabalho ou a gente vai requalificar pessoas? Então, isso é um tema, sim. É isso, daí volta um pouquinho mais para trás. A gente está começando a parte da educação a ensinar pessoas a trabalhar com IA já, ou a gente só está consumindo IA? Então, assim, começa na formação dos novos profissionais e na readequação daqueles que já estão no marketing a empreender. Por exemplo, eu tenho 2 vagas de marketing aberto, pré-requisito, saber trabalhar com IA, apresentar um projeto em IA para a VTEX. Sou muito bom em todas as ferramentas, ótimo, mas para essa vaga eu preciso de alguém que pense em IA. Porque o tempo de resposta que eu tenho para dar para o mercado agora é muito mais curto. Claramente. Então, assim, IA já não é mais um diferencial. Todo mundo usa. Todo mundo usa. Então, não é o diferencial. E aí, para mostrar um outro, que daí não é tanto questão de oferta, mas criação de produto, o grupo Manchester City é da VTEX. Todos os clubes do City é da VTEX. Eles com a gente, eles têm a venda de tickets, bilheteria, a venda de comida dentro do estádio, o merchandising, o parking e um hotel. Eles têm 5 frentes de negócio com a gente. Eles fizeram isso porque eles tinham 5 plataformas diferentes, quiseram integrar uma única experiência para o cliente. Então, o cliente compra, tem 5 QR Codes e consegue fazer. Só que tem 5 fontes de dados diferentes também. E ele integrou tudo isso com o IA. E ele começou a entender, mais do que saber como customizar a oferta, eventualmente, eu sei que o cara que compra o cachorro-quente, a Coca-Cola, e compra a camisa, não dessa coleção, mas a coleção atrás, que tipo de produto ou serviço eu posso fazer? Um tour guiado, um bootcamp, um tipo de ingresso diferenciado, uma experiência diferenciada, uma coleção diferenciada, e ele começou a criar. Exemplo, o Atlético Mineiro do Brasil, que também é VTEX, ele criou uma inteligência artificial para criar camisas conforme feedbacks dos clientes para botar à venda. Então, ele criou um site só para vender uma terceira camisa, feita por IA, com feedbacks da torcida.
Então, Uma ou era print on demand? Tipo, não, uma coleção de 1000 camisas. esse é o próximo que vais fazer o pitch, que é print on demand. É para aquela pessoa, Pode compra, ser. imprime, Pode envia. ser. Fantástico. Casos concretos que, de facto, é uma realidade. Não é? E é aquilo assim, é aquele ponto que a gente voltou no ponto inicial, né? Isso já não é mais um diferencial. Isso já é uma realidade. Agora é entender como é que eu boto essa realidade dentro da minha empresa, da minha companhia, do meu negócio, do meu business, porque é isso que vai fazer a diferença no final. É como é que eu consigo tirar proveito disso, como é que eu consigo criar estratégias atrás disso. Por quê? Bom gancho para a próxima questão que eu cheguei a colocar, que é, nós estamos aqui em Portugal, não é? O evento está aqui em Portugal, sabemos que grande parte do nosso tecido empresarial são PMEs, não é? Mas lá está, temos ouvido muito falar, etc. Mas na prática, como é que estas PMEs conseguem começar a pôr na prática aqui dados e inteligência artificial a favor dos negócios? Isto porque eu ainda observo que há muitas questões. Como é que eu começo? Qual é a prioridade? Quais são os investimentos em tecnologia? Na prática, o que é que vocês recomendariam para empresas que querem começar a integrar dados e IA no seu marketing, mas que ainda não o fazem? Como é que eles poderão começar? Não é? 20 euros. Com 20 euros 20 na conta? Literalmente 20 euros. Quem é que daqui sabe o que é uma plataforma que se chama N8N? Boa. Poucas pessoas também. O N8N não é 20 euros porque eu recomendaria duas coisas. Escolherem uma pessoa da vossa equipa para fazer um curso de N8N. Há 1000 online. E o N8N permite-vos criar modularmente tudo aquilo que vocês possam imaginar. Eu vou-vos dar um exemplo concreto, mas acaba por... Eles desenvolvem isto no back-end para integrar nos sites. Isto permite-vos a vocês meter isto a trabalhar com as ferramentas que vocês já têm, WhatsApp, Gmail, easy. Pegar num Excel com uma base de dados vossa, segmentada, bem trabalhada, e criar um funil onde vocês pegam para fazer um chatbot, a pessoa, assim que diz que quer ser contactada pelo vosso negócio, cai dentro manda-vos um WhatsApp a dizer que tem interesse, ou entrou num funil de vendas numa landing page, que faz um trigger dentro do N8N, que vai para dentro de uma inteligência artificial, vai dentro da vossa base de dados perceber o tipo de produtos que vocês têm, volta atrás, vai falar com ele e perguntar-lhe: olá, totalmente humano, obrigado por nos ter contactado, que tipo de produto é que tinha interesse? A pessoa vai dizer o tipo de produto que tem interesse ou que não sabe. Então o que é que está à procura? Ele vai entender exatamente, porque ele já tem uma knowledge base dos vossos produtos que vocês lá meteram, que é um ficheiro ou vários ficheiros com os vossos produtos. Ele vai aprender lá sobre os vossos produtos, vai voltar e dizer: temos estes 3 produtos que são super interessantes para si, tem interesse em algum deles? A pessoa vai dizer: sim, era este que eu queria saber. Ele vai à knowledge base, vai devolver essa conversa: estava super interessado em ter uma proposta. E vocês aqui têm 2 opções: ou deixam ele fechar, que eu não recomendo, ou agora entra um humano. Ok, vamos então marcar aqui uma call. Entram dentro do vosso calendário do Gmail, vai ver a vossa disponibilidade do comercial que vocês meteram dentro daquele sítio, vai dizer: para você funciona alguma destas datas? Sim, pode ser esta data. Ele pode-me enviar o seu e-mail, está aqui o e-mail, ele vai mandar o calendar invite e o vosso comercial vai receber um calendar invite a dizer que tem uma reunião para fazer um pitch sobre aquele produto. Ou seja, esta segmentação foi toda feita por um robô e foi marcada uma reunião para o vosso comercial ir lá fechar, literalmente. E isto é feito com 20 euros. É ridículo, mas é verdade o que eu estou a dizer. Literalmente 20 euros. Deve haver cursos gratuitos no YouTube para nem terem que gastar dinheiro a aprender como é que isto se faz, mas é this easy. Yeah. Tiago, diz lá, o que é que recomendarias para uma PME que quer começar a ter isto integrado? Consultoria, é o caminho mais fácil. Diz. Eu não. Já perceberam, eu já tenho muita coisa para fazer. Espero que tenham estado a anotar todas as ferramentas. Há muitas pessoas a dar consultorias online da N8N. Não, obrigado. Não, quando a gente fala em tecido empresarial, para mim a primeira coisa é ter uma pessoa que sabe mexer com dados. Não adianta nada o Paulo sabe mexer com dados, então ele consegue fazer. Mas se tu não sabe mexer em dados, é muito de números. Tu não vai conseguir fazer aquilo. Então, tu precisa organizar de uma maneira, porque não adianta ter uma Ferrari e não ter combustível para botar nela. Uhum. Então, não adianta ter todas as plataformas, pagar todas elas, Gemini, ChatGPT, Mano, todas. E depois não tens ninguém que vai conduzir a coisa. Não vai querer montar o prompt para o negócio, não vai sair.
Então, assim, tu precisa ter uma pessoa qualificada, e aí pode ser uma pessoa que vem no mercado, pode ser uma qualificação interna que tu faça, mas hoje, por exemplo, a pessoa... Por que eu estou com vagas de marketing? Porque a pessoa que eu tinha no marketing, eu tirei ela para botar para trabalhar em dados. Porque ela tem toda a estratégia da região, de EMEA e APAC, e ela já sabe que tipo de evento que funciona, que não funciona, e aí ela está trabalhando em dados. Então, o meu passo atrás era, antes de eu pensar em marketing, eu pensar em organizar a casa e ter dados. E aí eu vou entender quais as ferramentas que fazem mais sentido, qual é o tipo de perfil que eu estou buscando, qual é o cliente que eu estou buscando, qual é a minha jornada de consumo. E aquilo que eu estava falando de customizar a venda no e-commerce, agora eu estou pensando em customizar a minha venda interna. Então, como é que eu customizo a minha venda interna para o cliente que eu tenho? Como é que eu vou me botar no cliente? Então, assim, para mim volta muito num tema que para nós é super batido, que é dados, mas para mim volta. Não adianta ter a ferramenta se tu não sabe mexer nela. Não adianta tu dar... Agora eu sempre confundo. É trolha, que é pedreiro? Trolha. Não adianta tu ter o cimento e tudo se tu não tiver um trolha que sabe fazer. Porque o trolha no Brasil é muito feio. E tem que haver esta cultura dentro da organização, não é? Exatamente. Como é que então tem que ter uma cultura organizacional que te permite trabalhar em dados. Só que dados não é assim, vou contratar uma pessoa, vou botar ela para trabalhar em dados, amanhã ela vai me dar um Excel com tudo pronto, eu já vou ter predictivos, já vou ter gráfico. Não, isso é uma construção. Então, assim, é uma jornada de construção de dados. A base de dados da Tricat demorámos 2 anos... 3 anos de base de dados, 2 anos a catalogá-la para estar... E ainda faltam coisas, e vão sempre faltar, obviamente. Mas essa discussão a gente estava tendo ontem. Quem acha que tem uma base de dados higiênica, limpa, dentro, não conhece a base de dados. Tu nunca vai ter uma base de dados 100%, porque ela é viva. Claro, está sempre em alteração, completamente. Uma das coisas que tu falavas, que já disseste aqui também, Tiago, é que hoje a inteligência artificial e dados, portanto, isto já está a acontecer, digamos assim. E como é que nós conseguimos, como é que tu vês aqui os próximos passos, não é? Ou seja, utiliza-se de uma forma básica as coisas, o Paulo também já falou disso, mesmo ainda há quem segmente, ok, já fazem segmentação, etc. Mas hoje não é suficiente, porque temos que nos diferenciar no mercado, o mercado é de facto competitivo e os dados têm que ser a tal alavanca estratégica que tu também já falaste aqui, não é? Antecipar necessidades, comportamentos. Do teu ponto de vista, quais são aqui os próximos passos? Como é que, de facto, as empresas podem evoluir do seu uso básico de dados para uma utilização mais estratégica e diferenciadora? Além disto, teres aqui, ok, é uma pessoa, todos nós, ok, alguém aqui, de certeza que todos vamos dizer, mas nós temos essa gente aqui, não é? Temos pessoas aqui. Como é que hoje a inteligência artificial pode ser usada para garantir que somos competitivos e o nosso concorrente nem nos vai copiar? Não é tão fácil copiar, porque nós vivemos uma era que eu acho que nunca vivemos. Sim. O que é hoje não é daqui a 5 minutos, não é? O time de mudança de cenário nosso, que antigamente uma revolução industrial demorou 100 anos, a gente muda de um ano para o outro, o mundo já é totalmente diferente. E aí a gente estava conversando ali atrás, tem 2 dados que para mim, quando eu escutei agora em Dubai, quando eu vi da Visa que a gente está comentando, foi chocante. A Amazon prevê que até 2030, 30% de todas as compras online não seja feito por seres humanos. Tá? Estados Unidos, dado recente, 34% dos americanos hoje já aceitam que a IA compre por ele. Ou seja, a gente está falando que num mercado maior mercado de consumo do mundo e que dita a tendência de consumo mundial, hoje mais de 1/3 da população já aceita que uma máquina compra por ele. É facto, está a acontecer. Está acontecendo. A partir do momento em que eu aceito que o meu carro conduza por mim, acho que... Eu hoje estive 2 horas dentro do carro a responder e-mails enquanto o carro conduzia para Lisboa. Portanto, acho que se tu deixas que o carro guie a tua vida, comprar papel higiênico é bastante mais fácil deixar a inteligência fazer. Se ele souber o tipo de papel higiênico que tu gosta, sim. É isso. Se ele souber, ele vai comprar. Mas lá está. Mesmo que ele não saiba, chegou errado. Pronto, está-se bem, estou vivo. Mas aí a Visa já tem um projeto hoje em APAC que é exatamente isso. Que tu define o que tu quer comprar e ele, conforme vai entendendo sazonalidades e marcas que tu definiu e budget que tu definiu, ele vai fazendo a compra conforme a tua pré-autorização. A Visa já tem isso. A Visa com a Amazon estão fazendo um projeto que junta inteligência artificial com realidade aumentada. Então, por exemplo, o Paulo vai estar caminhando em casa com uma tela aqui e vai dizer, amanhã eu tenho que ir para algum lugar, preciso comprar uma sapatilha nova. Mas eu quero uma sapatilha branca porque eu vou correr na chuva, ele vai dizer tudo. E uma voz vai estar falando com ele
como se fosse uma pessoa conversando com ele sobre o que ele está procurando na internet. E vai, Paulo, eu achei essa, vai jogar na frente dele. Ele vai dizer, não, essa aqui eu não gostei. Os novos Meta Glasses já têm o HUD e já te fazem algumas dessas coisas. Ainda não fazem isso exatamente. Mas depois também tens o Comet da Perplexity, que saiu agora, que só não te faz a compra final, só não clica no comprar. Mas ele acha-te os voos e deixa-te na página de clicares no botão para meteres o mas então, cartão. se a última pedacinho da jornada é só o clicar, isso é o quê? Mas uma parte disso para chegar lá. Então, assim, a tecnologia está avançando muito rápido. O ponto aqui que para mim é muito claro é não dá para deixar para amanhã. E como é que eu não deixar para amanhã é começar a buscar gente que entenda de dados, gente que consiga construir e pensar em jornada de consumo. Não adianta pensar, não, eu quero diminuir ROI. Não, pensa na jornada de consumo desse cliente e quais são os canais desse cliente que tu consegue ativar com IA, que tu consegue melhorar. Quando a gente está falando aqui de o óculos que projeta, o que já te deixa no carrinho, a máquina que te faz o PowerPoint, tudo é melhorando a jornada do cliente. Yeah. Quando ele pensou o seguinte, eu tenho um problema nessa jornada e eu quero melhorar um pedaço dessa jornada. Quando o Paulo usa para criar a apresentação, para criar o brief, ele está dizendo, eu tenho vários gaps nessa jornada que eu preciso ganhar tempo e aí eu vou fazer. E ele vai melhorar uma jornada como um todo, ele vai vendo onde é que ele tem. Na questão de uma empresa é a mesma coisa, seja para venda interna ou venda externa. Tem que entender na jornada do cliente, que no final quem manda é o cliente, onde é que a IA consegue pegar e revolucionar essa jornada. A única cena que eu percebo a visão dele enquanto big corporation, que é bora contratar uma pessoa de dados. Acho que há de haver aqui mais pessoas na mesma situação que eu, que é o budget para recursos humanos este ano já foi, então eu diria que se não houver budget para contratar esta pessoa e ter uma pessoa só focada, eu diria que era, tal como tu fizeste, que reposicionaste uma pessoa, eu acho que não é tanto reposicionar, porque não vamos poder perder aquela pessoa daquela posição, ou se sim, se tiver uma pessoa para reaproveitar, investirem nessa pessoa. Acho que há vários passos que se podem dar na parte de formar pessoas, até porque temos que gastar dinheiro em formação das pessoas das nossas empresas, e pegar na pessoa do marketing que está mais chegada às vossas bases de dados e formar essa pessoa num software específico em otimização de bases de dados. Há N cursos online no Udemy, no Coursera, em 30 mil sites, que para ele vai ser um added bonus, porque no dia que sair dali tem mais uma coisa no currículo e é altamente, e para vocês vai ser uma pessoa que vai estar a comer informação no momento e a querer aplicar, porque está a aprender uma coisa nova. Eu, pelo menos, sou assim, sempre estou a aprender coisas novas, quero logo testar e ver como é que as coisas funcionam. Portanto, eu acho que passa muito por aí. Tem o dinheiro, contratem uma pessoa, metam na equipa dessa pessoa só para começar a trabalhar a base de dados. Não têm dinheiro, peguem numa pessoa da vossa equipa, dê-lhe essa função, formem, deem-lhe formações para começar a trabalhar as vossas bases de dados, para começar a aplicar, para começar a segmentar e para começar a ver o que é que vai ajudar muito rapidamente, com muito pouco esforço, a nossa empresa a dar o salto, porque depois também é aquela coisa que as pessoas perdem-se muito na cena dura. Não, primeiro ele tem que fazer o curso e depois temos que aprender o software e depois temos que decidir e depois... não. Já não dá tempo, não é? Não. Do it as you go, sabemos isto, já temos isto, bora testar isto, ok, ele aprendeu isto agora, bora ver o que é que isto faz agora também. Este testar constante vai fazer com que vocês aprendam e com que vá aumentando a vossa capacidade ou as vossas vendas. Isto funcionou bem, como eu te contei. Nós estávamos numa das campanhas, do nada, decidimos mudar os criativos e fazer ali um shifting, porque aqueles eram os dados que aquilo estava-nos a dizer, bora lá por aqui, e nós decidimos arriscar. E uma coisa que normalmente nos trazia 4 leads por mês, está-nos a trazer 75 leads por mês, hiper qualificadas. E isto é ridículo e é absurdo, mas é o poder dos dados e é o poder da segmentação e dos criativos também. Nunca devido, o testing AB é a coisa mais importante do mundo. Metam muitos criativos a correr ao mesmo tempo, vejam qual é que está a funcionar melhor, com as vossas segmentações bem feitas, obviamente, mas muitos criativos, e depois apostem as vossas fichas todas no que tiver a funcionar. Mas eu diria que é por aí. Acima de tudo, tem que haver esta cultura, independentemente de ter uma pessoa ou rodar a pessoa, tem que haver de facto esta cultura. Estamos mesmo aqui nos finalmente. A última pergunta que vos queria deixar, e muito, muito rapidamente, olhando para um futuro mais próximo aqui, o impacto da inteligência artificial e dos dados é sobretudo na eficiência, ou seja, num foco de automatizar tarefas, otimizar campanhas, reduzir custos, ou vocês acham que a tendência é de facto mais para a diferenciação competitiva, criando experiências mais únicas e memoráveis para o nosso cliente de acordo com a sua jornada? Eficiência ou diferenciação? É os dois. Não acho que vai-te permitir sempre fazer as duas coisas. Eu acho que é os dois, mas eu vou te dizer assim, acho que a eficiência vai ser commodity. Todo mundo vai ter que ter eficiência. Então, assim, o que vai diferenciar no final é como é que tu usa isso para customizar a tua oferta.
A eficiência é o básico. A eficiência é o que toda a gente vai ter que fazer. Exatamente. Eu costumo dizer que isto é como ter o papel higiênico em casa e a pasta de dentes. E depois quem é que, pegando nessa eficiência, consegue ser melhor e dar o melhor. Que é o que nós já fazemos sem eficiência hoje em dia, não é? Como é que eu posso ser melhor que outro? Agora, toda a gente vai ter que ter o baseline, que é ser eficiente, porque vais ter que trabalhar assim ou vais morrer no mercado. Exatamente. E depois é que, pegando nisso, como é que distingues e como é que és melhor que os outros. Sim, mas eu também para mim, se tivesse que escolher, ia para a diferenciação, porque o resto é eficiência. É um dado adquirido. É padrão. Tem que ser. Bom, estamos aqui no timing, muito obrigada. Obrigado. Fechamos aqui este painel com dados de inteligência artificial, o impacto aqui no marketing e cada vez mais isto como um motor de decisões para campanhas mais inteligentes, eficiência, diferenciação. Falámos aqui várias coisas, também estão todos convidados para estar connosco dali daquele lado. Conectem-se a nós também no LinkedIn, será um prazer. E muito obrigada Hugo também, muitos parabéns pelo evento. E um resto de bom dia para todos vocês. Obrigada. Obrigado.